A tabela é outro componente, aqui vou chamar de task table, task_table.sx, const task table. Já tenho a task table, vou importar ela no nosso home, task table. Ela está retornando, não tem nada para retornar por enquanto, né? Eu quero que minha task table tenha uma estrutura semelhante ao meu menu. Então, na minha task table, eu vou no menu aqui, vou pegar logo esse flex que já está pronto. Na verdade, não vou pegar esse flex, eu vou pegar o flex do header, porque aquele flex aqui do menu foi feita a configuração específica para o menu, né? E esse outro está mais genérico, a gente pode alterar na medida que for colocando os itens necessários. Dentro do flex vamos colocar a table, que é do Entity Design também. Vamos ver como é que está na nossa página. Perceba que o menu está aqui e a table está aqui. Ela não tem nada ainda, não tem cabeçalho, não tem linha, não tem nada. Vamos fazer primeiramente o cabeçalho dela. A table ela recebe alguns argumentos. Se você pressionar Ctrl espaço, mostra alguns argumentos que ela recebe. E primeiramente vamos definir as colunas desta tabela. Mas eu não vou definir aqui dentro, certo? Eu vou criar um objeto à parte. E o nome desse objeto também vai ser colunas. Criar ela aqui na parte superior. Eu vou criar uma constante, que vai ser as minhas colunas. Eu tenho várias colunas. Eu tenho a coluna de título, eu tenho uma coluna título, descrição, criado em status e as ações. Então eu preciso definir aqui dentro dessa constante essa estrutura. Eu vou dizer que essa coluna ela vai ser do tipo, já um tipo do outro design chamado table props do Entity Design. O table props ele nos força a seguir a estrutura que o Entity Design definiu para as colunas. E esse table props vai receber aqui, esse table props vai ser do tipo colunas. E aqui dentro nós vamos ter um array com as colunas. A primeira coluna ali é um objeto e vai ter um título, title, que vai ser o quê? O nosso título, né? Título. Vai ter também o quê? Dentro dessa mesma coluna. Vai ter uma data index, que é para identificar essa coluna. Data index. Vou colocar o nome título. Ela é como se fosse o name. Vai ter uma chave, porque cada coluna precisa ter uma chave única. Ou seja, no React, cada componente precisa ter uma chave única. Então eu vou colocar um key. E esse key, eu vou colocar o próprio nome da coluna, porque não vai se repetir. Título. E a largura da coluna eu posso definir de forma totalmente arbitrária, né? Eu vou colocar algumas larguras até chegar a 100%. Vamos dizer que o título ele vai corresponder a 25% da minha linha. Esses valores aqui eu já fiz o teste. Você também pode fazer o teste aí na medida que for programando. Vamos voltar para ver como é que está. Pronto, já apareceu a nossa coluna título. A outra coluna que vamos fazer vai ser a descrição, que eu coloco descrição, o que também, descrição. E a descrição é maior, né? Então vamos colocar 55%. 55 mais 25 já me deu aí 80%. A próxima vai ser a data, e o outro vai ser o status. E por fim, as ações. Então já vamos criar todos. Título, descrição, aqui vai ser data, chamar só de data,
mas aqui no Data Index eu vou colocar data criação, criacão. A data, ela não precisa de tanto espaço, então vamos colocar 10%. Depois da data temos o status. O status eu vou colocar também 10%. E por último, nós temos as ações. O título vai ser ações. Aqui no Data Index vamos colocar como Action. E no Key vamos colocar também como Action. As ações ela não vai ter um texto, né? Então vou tirar esse Data Index. Vou ter também esse Edit. Ela vai ter os botões, que são os ícones. Para renderizar esses botões você chama Render. Vou colocar aqui underline record, que é o que vem os dados, e vai me retornar um componente. Esse componente aqui ele vai ser aquele componente que vai ter os 3 botões. Para organizar os 3 botões, vamos colocar um space. E dentro desse space, o primeiro botão vai ser o check. Vou pegar esses ícones todos do Design, só reforçando. Vou colocar o check aqui, esse modelo aqui. O tamanho dele, vou colocar 20. Como eu falei anteriormente, cada componente ele precisa ter uma chave, um key, e essa chave tem que ser única, para ter um controle aí na renderização com o React. Eu posso fazer de inúmeras formas, ok? Para que eu tenha aqui um número único. Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou criar uma concatenação, dizendo que aqui é o check, e eu vou pegar o ID do dado daquela linha. Ou seja, a tarefa do ID 1, aí vou colocar aqui. Aí na tarefa de ID 2 já vai ter um ID diferente. Desse modo não vai dar conflito, porque cada componente vai ter uma chave diferente. Tem que ser dentro de classe, né? Record.id. Da mesma forma eu vou fazer para o edit e para o trash, que é a lixeira. Trash. Vamos ver como é que ficou aqui. Não está mostrando nada ainda, porque não tem nenhum dado para ser mostrado. Título, descrição, data, status e ações. Vamos colocar alguns dados mocados, alguns dados fake, para ver como é que está o comportamento dessa tabela. Eu vou criar um arquivo dentro do SRC, que é apenas para um banco de dados fake. Então, db.ts, e vou pegar alguns dados aqui para que possamos fazer a simulação. Veja que eu criei aqui alguns objetos como se fossem as tarefas já cadastradas. Ou seja, eu criei um const chamado db do tipo task interface, vai ser do array dessa task interface, porque tem várias tarefas, e vou aqui na minha tabela e dentro dela você procura por data e aqui coloca o DB que você criou. Clicando nela, veja que já apareceu aqui os dados fake: título, descrição, data, status e os botões. Para melhorar essa tabela aqui, vamos colocar uma paginação. Essa paginação aqui não está funcionando, não está fake, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero que apareça apenas 5 registros por página. E para fazer essa paginação, você vem aqui em Table, Pagination. Em Pagination, você coloca Page Size 5. 5 na primeira página, ou mais um na segunda página. Deixa eu atualizar aqui. 5 na primeira página, mais um na segunda página. Tá algum problema aqui, mas a gente vai corrigir. 5 na primeira página e mais um aqui na segunda página. Você lembra que eu disse que cada componente precisa ter apenas uma chave? Pronto. Ele está dando um erro aqui justamente por isso. Porque essa linha aqui, todas as linhas não tem o key diferente. Vamos corrigir isso fazendo algo. Fazendo o quê? Esse data source aqui ele recebe um DB, não é isso? Vamos aplicar um map
e vamos colocar o ID que vem dele, porque eu tenho um ID. Em cada registro desse eu vou ter um ID. Deixa eu abrir aqui. 2 e assim sucessivamente. Então, vamos retornar um novo banco de dados para cá, aplicando um map. Então, db.map. Esse map, ele tem a task, né, a tarefa. E para cada tarefa, eu quero que me retorne a própria tarefa, task, só que o key, ou seja, a chave, eu quero que seja o ID, task.id. Com isso já resolvemos um dos problemas. Aqui eu esqueci de mudar esse check, tá vendo? Tudo tá check, então vai dar problema também lá. É um check, aqui é um edit, aqui é um trash, e agora vamos ver se continua dando o erro, o mesmo erro. Tá vendo que não tem erro mais relacionado à chave, que a chave tinha que ser única. Essa tabela eu quero ver se ela está ocupando 100%. Deixa eu fechar aqui, ó, não ocupa 100%. Então, dentro da minha tabela, vamos style, width, colocar esse width como 100% da página preenchida pela tabela. É interessante também quando você estiver desenvolvendo, pensar nos dispositivos móveis, né? Você pode até simular aquele navegador F12, você vem aqui na área de desenvolvimento e clica nesse símbolo aqui e você pode simular alguns tipos de tela. Para celular, comumente se utiliza 375. Então vamos selar 375 e perceba que não está legal para celular, está quebrando toda a aplicação. Para desktop, está tranquilo, você consegue ver todos os dados de forma tranquila. Como eu estou utilizando uma tabela e é um pouco complicado trabalhar com tabelas para dispositivos móveis, eu posso colocar um scroll aqui de rolagem, que esse problema aqui não seja uma dificuldade para o usuário do dispositivo móvel. E para corrigir isso, você pode vir dentro desse flex que está carregando a sua tabela e dentro do style você coloca overflow na direção X como automático. E agora você pode perceber que na resolução 375 você consegue aqui, se tiver no dispositivo móvel, arrastar, mas ainda está quebrado. Uma das soluções é você vir aqui dentro da sua tabela e colocar um scroll para permitir a movimentação dentro da própria tabela. E esse scroll eu quero que seja no eixo Y, eu vou colocar como true. Agora vamos testar novamente, atualizar tudo aqui. Desktop, tudo ok, funcionando. Passagem de página, F12, celular 375. Perceba que agora sim o usuário ele consegue visualizar melhor os dados. Vamos colocar algumas cores para esses botões que correspondam, né, às suas especificidades. O botão de check eu vou colocar uma cor verde, no caso um verde claro, light. No edit eu vou colocar a cor da própria paleta de cores, 1B325F, e no trash também mais uma cor da paleta de cores, que é aquela cor já puxando para vermelho, F26C4F. Como o status ele é uma tag, vamos também colocar uma cor para o status. Então, volta aqui em status, temos o título, o data index, a chave, a largura e vamos colocar um render. Aqui eu tenho o status, vou colocar um render. Eu consigo pegar o status dessa coluna. Eu quero que faça o seguinte aqui, eu vou fazer a verificação. E de acordo com essa verificação eu vou retornar algo. Eu vou colocar os status dentro de uma tag, que ficaria da seguinte maneira. Retorno, quero que eu retorne uma tag, doente,
E essa tag vai ter o valor, né? Que é o valor do status. Só que essa tag vai mudar de cor. E essa mudança de cor vai ser uma mudança dinâmica, não uma mudança estática. Vai receber uma cor também. Mas que cor é essa? Depende de uma verificação. Então, let cor. Se o status for igual a finalizada, eu quero a cor verde. Caso contrário, eu quero a cor azul. Feito isso, temos em andamento azul, está tudo em azul. Por que está tudo azul? Simplesmente porque, perceba que eu botei finalizado aqui com a primeira letra minúscula. Se você vir aqui no banco, finalizada tem a primeira letra maiúscula. Até isso é necessário ver porque ele faz a diferença entre maiúscula e minúscula. Então, se for finalizada com letra maiúscula, vai ser green. E todas as outras, como eu só estou utilizando dois status, o outro é em andamento e em andamento vai ser blue. Então, em andamento, azul, finalizada, verde. Como a gente já tem alguns dados para testar e a planilha já está finalizada, a nossa tabela, né? A gente pode voltar um passo que é no nosso menu e já habilitar o nosso filtro, para quando colocar em andamento apareça só de acordo com o status. Então vamos lá voltar no nosso filtro. O filtro ele se encontra no nosso menu e no menu alterar, né, fazer essa filtragem desses dados. É interessante que esses dados ele venha no componente Py e no componente Py eu posso distribuir ele. O que é que eu estou falando? Você pode vir aqui no home principal e tem um header, tem um menu e da tabela task. Se eu conseguir o data aqui, os dados aqui, eu posso jogar diretamente para os componentes através de POPs. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou precisar do data desse banco de dados tanto no menu quanto na minha tabela. E eu preciso dele centralizado em um estado para fazer a filtragem e mostrar aqui na minha tabela de forma dinâmica de acordo com esse filtro. Eu vou no meu home aqui e vou fazer algumas alterações. No home eu quero receber os dados do meu banco de dados. E eu vou colocar esses dados dentro do estado para que eu possa manipular esse estado de tal forma que eu consiga fazer o filtro das minhas linhas lá na tabela. Vou criar um estado chamado data. Vou ter um set data. E esse use state aqui, ele é do tipo task interface. E eu quero que inicialmente ele tenha um valor vazio. Ele é não só um task interface, mas sim um array de task interface. Porque task interface é apenas essa estrutura. E eu tenho aqui um array dessas estruturas. Eu preciso também de outro estado para mostrar o que está sendo filtrado. Vou criar aqui outro estado, onde vai ser data filter e data filter. Mesmo tipo, iniciar vazio. E quando inicialmente se carregar a página home, eu quero que seja feita uma solicitação ao banco de dados perguntando quais dados pertencem a esse usuário. Eu vou fazer isso através do useEffect. Lembrando que esses dados que estão sendo buscados agora são dados mocados, né? Dados fixos aqui, estáticos, só para teste. A gente vai fazer isso depois de forma dinâmica. useEffect. Quando a página for carregada, eu quero que coloque dentro do meu data, set data, quem? Eu quero que coloque o meu banco de dados, DB. Assim como eu quero que coloque dentro do data filter também o meu banco de dados.
Com que objetivo é isso? Porque aqui eu vou ter sempre todos os dados originais. E aqui eu vou utilizar esse estado para manipular, o filtro. Se eu vou utilizar esse estado aqui para manipular os filtros, a minha tabela ela deve receber os dados já filtrados. E eu vou passar essa informação para ela via prop. Se você entrar aqui, a tabela no momento está utilizando diretamente o banco de dados. Eu vou remover ele e vou remover aqui o DB. Eu quero que ela receba aqui, certo? Os dados já filtrados. O meu task table vai receber um data igual ao data filter. E dentro da minha tabela, ele está reclamando aqui, ó. Está passando um data, mas não existe aqui recebimento nenhum. Então vamos receber. Vou criar uma interface task table props, que são os props que está sendo recebido por esta tabela. Vai ser apenas um, que vai ser o data. Lembrando que esse data recebido aqui é o data filter. Então vai ser o data. Esse data aqui vai ter um tipo, que é o task interface, um array de task interface. Eu venho aqui nos meus props que eu estou recebendo, digo, olha, eu estou recebendo um data, e esse data aqui ele tem um tipo task interface props. Se você quiser ver, antes de eu utilizar aqui, quais os dados que está recebendo realmente, se realmente os dados que está recebendo aqui é o dado que está vindo do banco de dados, você pode colocar um log. Aqui abaixo, você bota log data. E voltando para a nossa tela, está dando erro aqui porque eu estou recebendo agora um data e não mais um DB. Então eu vou pegar esse data, vou aqui na parte inferior e fazer um map, que a gente já sabe por que foi feito esse map. Vai reiniciar. Perceba que todos os dados estão sendo carregados como antes, mas agora esses dados estão vindo diretamente do home, preenchendo o estado da setDataFilter e também o setData. Você volta aqui na sua tabela, perceba que os dados vêm conforme solicitado, as 6 tarefas. Agora vamos fazer o filtro. Esse filtro ele é feito no menu. Então, no menu aqui. E para que eu possa atualizar o estado correto, eu tenho que receber lá no menu. Ou seja, esse menu aqui, ele vai fazer o filtro. Eu preciso do data, que vai ser sempre o original. Sempre isso aqui. E preciso do setDataFilter, que é para fazer a manipulação e atualizar esse setDataFilter. Lembrando que existem inúmeras formas de fazer a mesma coisa. Existem inúmeras formas. Vou no meu menu e vou colocar o seguinte. Olha, eu vou passar para o menu o data, que são os dados originais, completo, todo o conjunto, sem filtro. E também vou passar o setDataFilter. Se eu estou passando, eu tenho que receber no meu menu essas informações. Então aqui, interface, menu props, vai receber quem? O menu props. Ele vai receber um data, esse data é do tipo task interface, um array de task interface, mas também vai receber um setDataFilter, que vai ser do tipo react.dispatch react setState action, e esse setState action é do tipo task interface, array de task interface. Então eu fecho, pronto. Aqui são a interface do meu prop e eu digo que estou recebendo data
e o set data filter, cujo tipo é menu props. Para fazer esse filtro, eu vou precisar fazer algumas modificações no meu select. Nesse select eu preciso ter o value, esse value eu posso observar através de um estado que eu vou criar chamado status filter. E o onChange, na medida que esse select ele é mudado, eu quero que execute uma função, que essa função vai fazer todo esse filtro. Que função é essa? Uma handle. Eu preciso do estado, né? Desse estado, o status filter. Vamos criar ele. Status filter set status filter do tipo use state. E esse status filter ele tem um tipo que vai ser uma string, porque os valores que está dentro do select são esses valores, todos em andamento finalizado. Inicialmente, vamos colocar o valor todas as tarefas. A função handleChange, vamos criá-la agora, ela vai receber um value que é do tipo string, ou seja, o que está mudando na nosso campo do select é uma string, todos em andamento e assim sucessivamente. E quando mudar esse handleChange, eu quero que seja colocado dentro do meu estado do filtro o valor que está selecionado, que é todos, que é os valores que tem lá, todos em andamento ou finalizado. Feito isso, eu quero que execute uma função para fazer esse filtro. Vou colocar essa função como task filter, e essa função também vai receber o value. Agora vamos fazer essa função. Essa função vai receber um value e esse value é um string. E vai ser feita uma verificação. Olha, se esse value, não vou mudar o nome de value, ele é um estado, né? Ele é um status. Eu vou mudar esse nome, eu vou mudar esse value. Como ele é um status, eu vou colocar diretamente status. Vai ficar, se o status for igual a todos, se o status for igual a todos, o que eu quero que mostre lá na minha tabela? Todos os dados. Então, set data filter vai receber data, que é todos os dados que tem selecionado lá. Sim, pessoal, antes de continuar, tem um erro aqui, não é chave, isso aqui é colchete. Por isso que eu estava mostrando o erro, mas eu não tinha observado ainda, é um colchete. O estado, ele é construído assim, com um colchete. Ou seja, se o status é igual a todos, pegue todo o dado, aquele dado completo lá, que eu recebi aqui, o data, e coloque dentro do data filtrado, do data que está recebendo aqui, do filtro já filtrado. Caso contrário, eu quero que seja feito um filtro da seguinte maneira. Vou criar uma constante chamado tasks filters para receber o dado completo, só que eu vou filtrar da seguinte maneira. Olha, tem a task, cada task individual, né? Cada tarefa. E se essa task ponto status, ou seja, o status dessa task foi igual ao status, se essa task ponto status foi igual ao status que eu tenho no meu select, lembre-se que esse status é do select e que esse task ponto status é o que vem do banco de dados. Se eles forem iguais, vai ser aplicado o filtro e em minha constante tem um filtro. E eu vou fazer o seguinte, dentro do meu estado de filtro, set data filter, eu quero que coloque o meu novo
o meu novo array com as tarefas que foram filtradas. Desse jeito já temos, eu acredito, que como filtrar nossas tarefas. Todos em andamento não está funcionando. Eu acredito que não está funcionando pelo seguinte fato. Em andamento aqui, quando eu seleciono, ele pega o value em andamento aqui, só que a primeira letra é minúscula, né? Vamos fazer o seguinte, no meu menu, quando eu for fazer esse filtro, eu vou pegar tanto o status do meu banco de dados, e vou colocar em minúsculo, to lowercase, quanto o status do meu select, aqui HTML, e colocar também em minúsculo. Vou atualizar. Todos em andamento. Agora sim, o filtro pegou. Era devido àquela letra maiúscula que vem aqui. Se você perceber, em andamento a primeira letra é maiúscula. E no filtro aqui do select, no value, a primeira letra é minúscula. Filtro finalizada. Opa, finalizada não filtrou. Vamos ver o porquê. E todos também não está funcionando. Vamos ver o porquê. Se o status for igual a todos, era para aparecer quem? O dado bruto. Todos que vêm diretamente do menu aqui, do data, que vem diretamente do banco de dados. Então, o fluxo está correto. Vamos analisar aqui se tem algum problema de escrita. Se o status é igual a todos, vamos ver como é que está o nosso select, o value dele. O value está todas, então por isso que ficou errado. Então botar todas aqui. Então vamos ver agora se todas está funcionando. Vamos ver aqui em andamento, filtrou. Vamos ver todas, pronto, resolvido. Finalizado não está funcionando também, então provavelmente pode ser algum erro de escrita. O value aqui de finalizada, finalida. Então está errado aqui, finalizada. Vamos recarregar nosso banco de dados. Todos em andamento, filtrou em andamento, finalizada, pronto, funcionando finalizada. Vamos voltar para todos. Então o nosso filtro está funcionando 100%.